Sobre o que eu estava falando mesmo? Isso também acontece com você? Oi, vem falar comigo! Este é um espaço para a gente dialogar sobre falar, se expressar em público. Seja muito bem-vindo! Aqui nós vamos discutir as estratégias para que você possa perder o medo de falar em público e conquiste cada vez mais confiança em você e no seu trabalho. Eu sou Ellen Villanova, sou jornalista e atriz e juntando as duas coisas vou te ajudar a se expressar cada vez melhor. E o tema de hoje é: e se der um branco, o que fazer? Pois é, gente, essa é uma questão que muita gente me pergunta. Nas redes sociais, as pessoas sempre, se eu pudesse elencar assim, quais são os tópicos mais preocupantes das pessoas na hora de falar em público, sem dúvida nenhuma, é o branco. O branco realmente conquistou um espaço assim, na cabeça das pessoas que é aterrorizante. Na meditação, eu que sou meditante, não sei se você tem esse hábito de meditar, se não tem, procure, porque é uma coisa que centra a gente, dá uma concentrada muito bacana, inclusive para falar em público. Na meditação, tudo que a gente quer é esse espaço vazio, esse branco, aquele espaço que vem entre um pensamento e outro, que dá aquela paz, que faz a gente se conectar com a gente mesmo, é tudo que a gente quer, o branco. Mas, ao contrário, é tudo que a gente não quer. É quando a gente está dando uma palestra, quando a gente está se comunicando, tudo que a gente não quer é se perder nos nossos pensamentos, ter aquele espaço vazio, aquele branco, que nada mais é do que o nosso pavor, o nosso medo expresso em não palavras. O grande problema do branco é que muitas vezes a tendência do nosso público é confundir que foi um branco, um simples branco, com a falta de autoridade, com a falta de segurança para falar sobre determinado tema. Quando, na realidade, o branco é só um desconcentrar-se. Não é porque você não tem autoridade, que você não dominou o assunto, que você não estudou, que você não se preparou. É um desconcentrar-se que vem de um medo. O que acontece? Você está ali falando e você se perde do seu conteúdo, se perde do seu roteiro de fala, do que você programou para falar, porque vem pensamentos sabotadores. Vem, por exemplo, ai meu Deus, estão me olhando, será que eu me maquiei direito? Será que meu cabelo tá arrumado? Ah, esse barulho. Qualquer coisa vira uma desculpa para você fugir do seu conteúdo, da sua sequência de pensamento. Então, ai, será que eu devia ter comido antes? Eu tô com um pouco de fome, não sei se eu vou aguentar. Onde é que tem água? Pensamentos fugazes que vêm e vão embora, mas que nos atrapalham de continuar com a nossa sequência, com o nosso conteúdo. Que isso vem daquele medo da gente não dominar o assunto, da gente não se apresentar bem, de não gostarem da gente. A insegurança que faz com que a gente tenha esse branco, que os nossos pensamentos vão um pouco embora nessa sequência. Por isso, ó, papelzinho, ter tópicos para falar sobre o assunto, para a gente não esquecer das coisas que são importantes durante o nosso discurso. E tem uma coisa que é interessante a gente pensar, é que tem muita gente também que tem essa insegurança, esse branco. O branco vem da insegurança do sucesso. Acredita nisso? Verdade. Muita gente tem medo do sucesso. Esse é até um tópico para a gente trazer, de repente, um psicólogo, um psicanalista, alguém da área de mais mental aí, para a gente conversar por que vem esse medo de alcançar um sucesso, de fazer uma palestra muito boa, dos compromissos que vêm depois disso, do sucesso, de ser um exemplo para as pessoas, de não dar conta de ser uma referência no assunto. Então tem um medinho às vezes, que às vezes pode aparecer aí. Eu não sei se você concorda comigo, mas a mente humana é mais complicada do que a gente pode imaginar. Então, isso também pode ser uma possibilidade. Mas nem os grandes oradores, gente, estão livres de ter um branco, porque o branco está muito envolvido com o emocional. Então, você pode ter um grande orador que tem uma facilidade, tem aquela cara de pau, de se jogar e de inventar, de improvisar. Mas diante de uma situação afetivamente complicada, emocionalmente constrangedora, diante de algum fato mais emotivo, mais pro lado do emocional, ele pode sim ter um branco. Quer ver um exemplo? Diante da pessoa amada, que quer conquistar, que quer falar alguma coisa, que está naquele nervoso para queixar, como se diz na Bahia, para ficar. Então quer
pedir ali namoro, alguma situação e as palavras fogem porque tá numa situação emocional ali que tá dando aquele frio na barriga. Outro caso é no nervoso extremo, numa raiva, brigando com alguém, você tá com tanta raiva, tão chateado que os argumentos lhe fogem, depois você fala, poxa, eu tenho até uma amiga que diz que ela lembra depois o que ela queria falar e ela volta e fala, voltando àquele assunto, vamos continuar a briga já passou e ela lembra depois e ela, voltando, vamos retomar aqui, porque eu lembrei de um argumento aqui que eu não te falei. Então, quando a gente tá também muito chateado, a gente acaba esquecendo o que a gente deveria falar, o que a gente queria falar. E aí, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou a rainha do branco. Ellen, mas como é que você vai ajudar a gente? Como é que você pode me ajudar a curar meu branco se você tá confessando que você é a rainha do branco? E outra coisa, você é atriz? Como é que você tá dizendo que você é a rainha do branco? Vamos por partes. Gente, no teatro, tem muitos alunos meus que vão, quando eu trabalho com espetáculos, com peças de teatro, ai, mas eu não sei decorar texto, e vai demorar para decorar, eu não consigo decorar, são muitas falas. No teatro é muito diferente, porque é uma construção de personagem, uma construção do espetáculo, a gente vai lendo muito aos poucos, a gente vai ensaiando, a gente vai tendo referências. Quando o ator entra, meu parceiro de cena entra, é naquela hora que eu falo aquilo, ou na deixa que ele me dá, que é a última falinha que ele vai me dar para entrar a minha fala. Então, a sequência toda que ajuda a nossa memória a formar aquele conteúdo, a formar aquele assunto, a entender onde cada fala vai ficar, e aquilo vai sendo muito orgânico, porque à medida que você vai entendendo o personagem, ou a personagem, como tem gente que chama, você vai vendo como ela pensa, como ela raciocina, que aquela fala, aquela resposta para aquele outro personagem tem tudo a ver com ela, então fica mais fácil que você entre no raciocínio da personagem. E outra coisa também, quando você está no palco, você tem o seu colega para te ajudar. Muita gente fala da vaidade no teatro, da competição entre os atores, balela, mentira. No palco, em cena, quando se está fazendo o mesmo espetáculo, as pessoas se ajudam muito, porque querem que o espetáculo dê certo. Então, se eu me esqueço de uma fala, meu colega vai me ajudar com a improvisação, vai me fazer lembrar do que eu ia dizer e tudo vai ficar bem. Se eu não lembrar, ele vai falar por mim o que eu deveria falar na voz dele e a gente vai levar o espetáculo. E sempre lembrando que quem está na plateia, seja uma plateia de teatro, seja uma plateia de uma palestra, seja uma plateia de uma aula que você for dar, não sabe o que você vai dizer. Ele não está lá com o roteirinho na mão, ó, conferindo. Ah, agora ele ia dizer isso, ele errou, não era para dizer essa fala agora, fulano disse a fala dele. Não, ele não sabe o que você vai falar. Então, a gente também pode trabalhar com essa capacidade de improvisação, de quando você conhece o texto, você conhece a peça, o que ia acontecer, ir lá na frente da peça, voltar, enfim, improvisar e pedir ajuda também na sua improvisação para que o outro ator lhe socorra daquele branco que te deu. Ah, Ellen, mas tem também o monólogo, aí sim também o ator tem que criar estratégias com a produção. Cada caso é um caso e às vezes um ponto no cenário, uma marcação para onde ele vai também ajuda a lembrar. Como eu falei, no teatro as coisas são muito orgânicas, são construídas aos poucos, então tem um tempo maior para essa elaboração, diferente da televisão, que é uma coisa mais rápida, muitas páginas de roteiro para decorar de um dia para o outro, e a gente precisa conversar com um ator de televisão, que não é o meu caso, nunca fiz novela. Mas, enfim, no teatro a gente tem essa base. E no jornalismo? Ah, mas no jornalismo também tem que decorar algumas coisas? Vamos lá. Estou falando aqui por causa da minha experiência. No estúdio, quando a gente está apresentando o jornal, a gente tem um teleprompter, o TP, que a gente fica lendo lá as letrinhas. Inclusive, tem esse recurso aplicativo ótimo no celular também, para quem for gravar vídeos, para Instagram e tudo. Aqui eu poderia estar usando um TP também, mas eu acho que essa conversa informal, aqui com tópicozinhos que eu coloco, para a gente ir se soltando, para ir se lembrando, eu acho mais interessante também. Sempre que você puder só ter tópicos para falar, acho mais interessante do que a leitura, porque a leitura tende a ficar, a não ser que você se aproprie muito dessa leitura, as chances é de que você fique parecendo que está lendo. Isso não é bom. A não ser que você leia sem parecer que está lendo. Se você conseguir ler sem parecer que está lendo, ok. Mas se parecer que está lendo, já não fica muito legal. Então, no jornalismo, quando eu estou no estúdio, quando o jornalista, o repórter, o apresentador está no estúdio, ele consegue ler o TP e está tudo tranquilo. Se falhar lá ou tiver algum problema, tem a laudazinha dele na mão, que ele também consegue ler.
Nas matérias, nas reportagens feitas nas ruas, você tem o off, que é gravado dentro de um estúdio, no microfone ali, com a câmera do cinegrafista, e a passagem, que aí sim você tem que decorar. Mas normalmente é um textinho desse tamanho, fácil, e você pode errar e gravar de novo, não é ao vivo. Ah, tá, mas e o ao vivo? O ao vivo, gente, tem algumas estratégias, que aí quando a gente estiver fazendo media training, que a gente estiver conversando mais sobre esse assunto, a gente pode falar de uma forma mais detalhada. Mas o ao vivo, normalmente, tem um formato, que eu acho que você se conecta aí comigo, que a gente vai perceber isso. Quando o repórter começa a ler, por exemplo, olá, Mariana, a gente está aqui direto da rua tal, onde aconteceu o acidente. Aí o cinegrafista sai dela e vai mostrar o acidente. E aí, o que é que vem? Papelzinho, celular na mão, e o repórter continua lendo. Então, sem problemas, ele decorou aquele iniciozinho, as imagens vão sendo mostradas sem ela, sem a repórter ou repórter, e quando volta para ela só conclui. É isso, é com você, Mariana, a gente volta ao estúdio. Foi, tá? Ou então, quando é um ao vivo mais longo, alguma coisa que está acontecendo, uma tragédia que as pessoas precisam saber, ou algum evento, algum show, e aí vai na prosação, no discurso mais coloquial, mais informal, e aí tem que ter uma habilidade mesmo de falar em público, de improvisação, que é isso que a gente trabalha aqui. Então, aí você diz, Ellen, mas então você está dizendo que você é a rainha do branco. Sou a rainha do branco. A minha memória nunca foi a minha grande amiga, sempre tive essa falha. Inclusive tem uma coisa engraçada que os meus amigos costumam dizer, que adoram me contar fofoca. Porque eu não rendo nada, eu esqueço de tudo. Então, Ellen, eu posso te contar o que for, que depois... Ellen, aí, fulano de tal, você lembra daquela história? Fulano deve ter... Ai, Ellen, eu amo, porque você esquece de tudo, posso te contar o que for. Se eu me arrepender depois, tá tudo bem, porque você vai esquecer. Mas gente, minha memória é assim, uma das coisas que é muito legal pra gente é a gente se aceitar, a gente entender o que a gente é, e a partir daí a gente não desistir daquilo que a gente quer fazer. Já pensou se eu deixasse de estar aqui fazendo o que eu amo, que é estar aqui gravando, falando dos meus conteúdos, dos meus assuntos. A gente está aqui hoje num sábado, final da tarde, e eu tô aqui amando fazer isso, porque, gente, mas eu tenho branco, porque eu me esqueço. Bora criar estratégias, vamos resolver problemas, vamos achar soluções. E é isso que eu quero te ajudar a achar hoje. Eu precisei de uma autoestima muito alta. Uma autoestima muito alta. Alto com U e alto com L, tá? Eu precisei de uma autoestima grande para me fazer perceber que o meu conteúdo é muito mais importante, ele é muito mais denso, ele é muito grande para eu deixar isso tudo ser sublimado por uma dificuldade que eu tenho de memória, de branco, com tanta coisa que a gente pode buscar e atrás, tópicos como eu tenho aqui, porque é muito mais justo eu ter tópicos, eu poder lembrar do que eu quero falar, porque eu tenho um papelzinho aqui me anotando, me lembrando, do que esquecer e simplesmente deixar de falar alguma coisa que seria importante. Não tem problema. O negócio é o que você vai fazer com esse branco, tá certo? Ter branco é ok? Ok, todo mundo tem branco. Conversa com qualquer pessoa, aposto que você que tá vendo esse vídeo, você tá vendo porque já teve branco. Então, todo mundo, isso é uma realidade do ser humano, esse esquecimento por diversos motivos, a insegurança é um deles que eu falei. Então, como eu faço? Eu, Ellen, faço. Eu tenho duas opções. Se eu estou num ambiente amigável, de pessoas queridas, de pessoas com quem eu me sinto muito confortável, eu não tenho problema nenhum de fazer aquilo que eu fiz no início da gravação. O que é que eu estava falando mesmo? Sobre o que é que eu estava falando? Eu já fiz isso, eu estava gravando vídeo para produção, estava gravando vídeo. Gente, eu estava falando o que mesmo? Claro que na apresentação de jornal a gente não vai fazer isso, a gente tem um teleprompter também para ajudar, a gente tem, no jornal a gente tem um teleprompter, no teatro a gente tem toda essa organicidade da montagem do espetáculo que ajuda a gente nessa construção, tem um colega de cena também que pode ajudar, enfim, existem estratégias. Mas quando eu estou sozinha, falando, me apresentando e eu esqueço, eu pergunto, gente, eu estava falando o quê mesmo? Desculpa, eu me perdi. Ou outra estratégia, se eu estiver num ambiente que eu não me sinta tão confortável, que me dê um certo tremozinho, eu faço o seguinte, eu vou lá pra frente, eu pulo aquele assunto que eu não sei mais o que era, porque fugiu da cabeça, e vou lá pra frente, para outro tema. Por quê? Porque eu ensaiei, eu me preparei, eu estudei esse assunto, eu sei sobre o que eu vou falar, eu sei o tema geral, eu posso ter esquecido um pontinho, mas eu vou lá pra frente. E normalmente esse pensamento volta.
quando as ideias vão se concatenando novamente, acaba fazendo falta aquele ponto que eu não falei e ele vem, porque eu preciso falar dele novamente. Outra coisa também que a gente tem em palestras e apresentações é o nosso amigo PowerPoint. Ele está ali para sinalizar e você já pode construir o seu PowerPoint dentro da sua dificuldade, dentro da parte que você acha que vai esquecer, da parte que é mais difícil para você lembrar, daquele conteúdo que é um conteúdo novo e que aquele conteúdo realmente lhe deixa insegura e sempre que você fala naquele conteúdo a chance de você esquecer é maior. Então, dentro do seu PowerPoint você pode criar essa estratégia. Papelzinho na mão, letrinha na caneta, já teve até um político um dia desse que botou um negócio na caneta, né? Então, uma mensagenzinha com a caneta na mão, bota aquela mensagenzinha ali que ajuda a lembrar de algum tema que você acha que pode esquecer. Outra coisa também é tomar um golinho de água. Toma um golinho de água, gente, rapidinho, vou beber uma água aqui, dá uma respirada, ó. Rapidinho, gente. Dá uma olhadinha no seu papel, checa, não tem problema. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se você estiver assistindo uma palestra, que você está gostando, que você gosta do conteúdo, da desenvoltura da pessoa, da postura, da empatia que ela transmite, da simpatia, do carisma, e tá indo tudo bem, você tá amando aquele conteúdo, e de repente esse palestrante vira, ai gente, esqueci o que eu tava falando, me ajuda aí. O que eu tava falando agora mesmo? Qual foi o tempo? Você vai levantar e vai embora? Aposto que você não vai. E te digo mais, pode ser uma boa oportunidade, depois desse branco, da pessoa mostrar a sua desenvoltura, a sua simpatia, como eu falei agora há pouco. Gente, esqueci, humildade, esqueci, isso é normal. E você que está ali sentado na plateia assistindo, você vai se colocar no lugar daquela pessoa. E é muito mais provável que você passe a gostar ainda mais dela, porque ela foi humilde, porque aquilo já aconteceu com você, porque isso é normal e tá tudo bem. E talvez você seja o primeiro, não, você estava falando daquilo ali. E ajuda a pessoa e ela segue e tá tudo bem. Então, eu tenho certeza que isso pode ser até um ponto de aproximação entre o palestrante e o público quando você tem essa tranquilidade, essa desenvoltura de perguntar. Então, o que eu tô falando é a forma como você vai lidar com o branco. Não é o branco em si que vai lhe prejudicar, é a forma como você vai lidar com o branco. Se você aceitar que tá tudo bem, que eu sou humano, que eu esqueci, que eu errei, eu tô nervosa mesmo nessa situação. Tem até, gente, muitos professores de oratória que falam assim, você não pode dizer que tá nervosa, não pode entregar, que tá... gente, por favor, né? Tudo bem que você não vai chegar dizendo, gente, tô nervosa, não sei o que é que eu vou fazer. Faz uma apresentação de início legal, mas dependendo do seu público, do que você está sentindo naquele momento, de você de repente fazer uma confissão, poxa, gente, estou aqui falando para o presidente da República, dá um nervosinho, vai até gerar uma risada, entende? Então não tem regra, não tem uma coisa padronizada, pré-estabelecida que você precise seguir. Para você ser você, para você revelar a sua essência, quem você é, o seu ser humano, você precisa ficar muito mais tranquilo. Ellen, mas é simples assim? É simples assim sim, gente. A gente problematiza muito as coisas, a gente complica, a gente coloca a coisa muito distante da gente. Não vou falar porque eu tenho branco, porque vai me dar aquele nervoso. Começa a suavizar isso mais, começa a entender que é humano, que você é humano, que quem tá ali vendo é humano, que ninguém ali é melhor do que você, ninguém ali também é pior do que você. Tá tudo bem, você tem ali mais conhecimento do que aquelas pessoas sobre determinado assunto e quem tá ali te assistindo tem outros conhecimentos que você não tem. Quando eu dou aula para profissionais liberais, dou aula para servidores públicos, dou aula para estudantes, para balconistas, para vendedores, enfim, meu público é muito eclético. E eu sempre digo para eles, eu não sei o que vocês sabem. Eu não sei o conteúdo de vocês, o conteúdo é de vocês. Eu não sou capaz de ministrar uma palestra sobre isso, a não ser que eu estude bastante, que eu decore. E aí sim eu vou ter que decorar, porque eu não domino o assunto. Na verdade? Então, o que é que a gente tem que pensar? Nós temos um conteúdo, nós temos o que passar para o outro, e eu já tratei disso em outros momentos, o quão egoísta nós somos de não compartilhar aquilo por uma vaidade, um medo de repente, uma timidez, não é só uma vaidade, mas de dar um branco e a pessoa você achar que vai ser julgado, que as pessoas vão rir de você. Será que o branco é tão maior do que tudo isso? Do que todo esse contexto, todo esse conteúdo que você tem para passar? Então, é importante a gente ter estratégias para a gente se livrar um pouco dessa situação, desse medo. Mas, se acontecer, tá tudo bem.
só tem a desenvoltura para, recapitulando aqui, no meu caso, o que é que eu faço? Se eu me sinto bem no ambiente, eu pergunto, gente, o que é que eu tô falando mesmo? Se eu não me sinto bem, eu vou lá na frente, mudo de assunto, vou um pouquinho para lá, e inevitavelmente esse raciocínio acaba voltando porque o contexto vai pedir, não é mágica não, é porque o contexto vai pedir, quando você vai falando alguma coisa, você vai sentindo que ficou faltando um ponto ali que você não falou, que ponto foi aquele que eu não falei? Ah, foi aquele que me deu branco, e aí você volta e fala. Mais conselhos aqui para você não ter branco. Número 1, tenha autoestima. Número 2, tenha autoestima. Número 3, tenha autoestima. Por quê? Porque quando a gente acredita na gente, quando a gente gosta da gente, quando a gente se ama, quando a gente é gentil com a gente mesmo, a gente tem mais facilidade de ter essa desenvoltura quando tem o branco e de não ter o branco. Porque se você está em cena, você está dando uma palestra, você está conversando com um público grande e você está ali preparado com seu conteúdo, sabendo que você estudou, que você ensaiou muito para estar ali, que você queria muito estar ali, que você está feliz de estar ali naquele lugar, que você está se realizando, que a partir dali vão vir oportunidades, vão vir sonhos realizados, enfim, sonhos concretizados, né, realizados. Aquilo ali pode te deixar numa paz, numa tranquilidade que o branco não vai vir. E se ele vier, ok, desenvoltura, o que é que você vai fazer com ele? Vai lá na frente do assunto, vai perguntar. É tão bom, gente, você vai ver a empatia que você vai gerar nas pessoas se você tiver essa coragem de dizer, gente, eu esqueci. Bom, isso aqui eu já falei. É isso, gente. Se você está preparado, se você ensaiou, se você gosta daquilo que você faz, se você tem um conteúdo, se você sabe o quanto você se esforçou, não deixe o branco mandar em você. Manda ele para bem longe. E se ele se aproximar, aprende a lidar com ele. Oi, branquinho, vai embora, vai. E, sabe, cria uma estratégia ali para você. Bebe água, vai falar com outra pessoa, vai lá na frente do assunto, foca num caso, tira uma dúvida de alguém, ganha tempo para pensar. Ah, gente, eu queria parar aqui rapidinho para ver se alguém tem algum comentário até agora sobre o que eu... uma estratégia boa. Pensei agora, eu não tinha pensado nessa estratégia. Algum comentário para falar sobre o que eu discuti até agora? Joga para a plateia, para você ter um tempo aí para vir a mensagem. O importante é você estar relaxado, acreditar em você, ter autoestima, para saber que você está dando o seu melhor, que você está fazendo o seu melhor, que o seu melhor é muito bom, o seu conteúdo é muito bom e não tem por que você se esconder atrás de um possível branco, porque não necessariamente ele vai vir, tá certo? Esse foi mais um episódio do Falando com Ellen. Hoje a gente tratou de branco, de memória, dessas dificuldades que a gente tem sim como superar e ultrapassar para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, as nossas metas, não perder oportunidade na vida, nos realizarmos profissionalmente, pessoalmente. Você merece esse sucesso, você merece ser feliz. E eu quero continuar falando com você.